Olá, boa tarde. Está no ar o Boletim Guará desta quarta-feira, 27 de maio de 2020. Vamos às informações. 1.867 novos casos de coronavírus foram registrados ontem aqui no Maranhão. 210 municípios maranhenses têm ao menos um caso do novo coronavírus. Vamos ver os dados disponibilizados. Coloca aqui na tela para mim os dados gerais de casos aqui no estado do Maranhão. Está aqui, 26.145 casos confirmados. Destes, 6.664 pessoas se recuperaram. 853 evoluíram a óbito. 18.628 casos são ativos. Desse total de 18.628, temos 17.176 pessoas em isolamento domiciliar. 984 pessoas internadas em enfermaria e 468 pessoas internadas em UTI. Até o momento foram registrados 43.697 testes, 17.601 casos descartados, 1.026 casos suspeitos. Em relação aos novos casos, são 297 na Ilha de São Luís, 104 no município de Imperatriz, 1.466 nas demais regiões. Nos outros municípios, o boom de casos tem sido muito grande de um dia para o outro. Às vezes um determinado município cresce um caso de um dia para o outro, no dia seguinte já aparecem mais de 50 casos. Tá muito descompassada essa evolução nos outros municípios. Virando a página, nós vamos ver como é que está a evolução do coronavírus aqui no estado do Maranhão. Percebam bem que há uma curva crescente nos casos, sempre essa curva crescente. Bem aqui ela ficou mais acentuada quando passou de 18 mil para 21.191, depois veio para 22.786. Na segunda-feira nós falamos dos 24.278. Na realidade, esses 24.278 foram os números relacionados aos casos de segunda-feira, esses 24.278, e de ontem, terça-feira, os números são de 26.145. Chegamos a 26.145 total de casos de coronavírus aqui no estado do Maranhão. Virando a página, nós vamos ver como é que está a evolução dia a dia. Percebam bem que desde o dia 1º de maio vinha esse nivelamento aqui com algumas alterações, né, mas não tão grandes. Mas quando chegamos aqui no meio do mês, houve um aumento que foi estabilizado até quando nós chegamos no final da semana passada, que aí explodiu de vez o número de casos por dia. No dia 20 tivemos 944, no dia 21, 1.153, quando pela primeira vez nós ultrapassamos a barreira dos 1.000 casos. No dia 22, 1.556 e aqui no dia 23, aquele absurdo de 2.424 casos em um único dia. Chegando no dia 24 com 1.595, 25, no dia 25, 1.492 e no dia 26 tivemos 1.867 casos em um único dia aqui no estado do Maranhão. Agora vamos ver como é que está a ocupação de leitos, é isso? Próxima página, virando aqui. Os próximos dados que vão aparecer aqui na tela, cadê? Ó, estamos com alguma dificuldade aí, diretor? Tá certo. Então, enquanto eles estão verificando lá, percebam bem a quantidade de casos nos últimos dias, um número alto de casos, sempre na casa dos 1.000, né? Pela primeira vez, no dia 23, ultrapassamos a casa dos 2.000 em um único dia, em quantidade de casos. Isso deve muito às demais regiões, ao interior do estado, onde não se está tendo o cuidado necessário, principalmente por conta das pessoas que foram até as agências da Caixa Econômica Federal para fazer o saque emergencial, né? Daquele auxílio emergencial. Caixas, agências lotadas, a porta o tempo todo acumulando gente, muita gente mesmo, e aí o risco de propagação
aumentou bastante. Agora sim nós estamos vendo a ocupação de leitos. Na Grande Ilha temos 95,65% dos leitos de UTI ocupados. Os leitos clínicos são pouco mais de 66%. Em Imperatriz, 94,44% dos leitos de UTI ocupados. Já é menor do que na Grande Ilha. Já leitos clínicos, 100%. A taxa de ocupação por lá está de 100%. Nas demais regiões, 74,34% a taxa de ocupação de leitos de UTI e leitos clínicos, a taxa de ocupação de 65,74%. Vamos virando agora a página para falar como é que está essa distribuição por sexo. Por que eu faço questão de destacar esse dado? Para que você preste bem atenção, saiba como é que está o comportamento na evolução de casos e de óbitos, porque diverge muito quando a gente compara essas duas realidades. Por exemplo, por casos, nós temos 12.508 homens infectados, que representa 48% dos casos. As mulheres infectadas são 13.637, 52% dos casos. Seria, numa lógica, a gente imaginaria que a proporção de óbitos estaria mais ou menos nessa faixa, mas não. Há um descompasso total e os homens estão sendo mais vitimados pela Covid-19. O número de óbitos em homens já é maior do que quando levamos em conta o número de óbitos de mulheres. A proporção é muito grande. Quando a gente vê os casos, ali é muito parecido. Em óbitos é muito diferente, 545 homens morreram, 64%, 308 mulheres morreram, 36%. Um descompasso total no número de casos para o número de óbitos. Se há alguma explicação para isso, não sabemos. Fique em casa, nós voltamos já com o Boletim Guará. O Boletim Guará. Olha, pessoal, agora nesse momento difícil, o que a gente mais precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso, quero falar da Tarifa Social Baixa Renda, um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Então a hora de se cadastrar é agora. E para fazer isso, não precisa sair de casa nem ser o titular da conta. Se você tem o NIS, o Bolsa Família ou o BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 20 55 01 16. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, pode ficar despreocupado. Automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer absolutamente nada. Tarifa Social Baixa Renda. É menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. Para facilitar a vida dos clientes e contribuir para que as pessoas evitem aglomerações e filas, a Equatorial Maranhão deu início ao teste de uma nova modalidade para pagamento das contas de energia, o pagamento delivery. As visitas serão realizadas de forma agendada e com os devidos cuidados de higiene orientados pelos órgãos de saúde. Por se tratar de um projeto piloto, inicialmente estará disponível apenas para alguns bairros da capital São Luís. Agora nós vamos ver algumas informações. Vamos lá? Se você mora em um dos bairros informados, esses bairros que nós vamos mostrar agora, temos aí? Temos, diretor? Isso, muito obrigado. Altos do Calhau, Calhau, Coajape, Coama, Coazerma, Renascença, Jardim Renascença, Jardim Eldorado, Olho d'Água, Parque Atenas, Parque Shalom, Planalto Vinhais, Ponta da Areia, Ponta do Farol, Quintas do Calhau, São Francisco, Turu e Vinhais.
Se você mora em um dos bairros informados, esses bairros que estão aparecendo aqui na sua tela, esses bem aqui, e deseja pagar suas contas de energia, ligue exclusivamente para o número 0800 025 0116 e agende a visita do agente de relacionamento em sua casa. Agora vamos ver como é fácil você pagar a conta de energia no pagamento delivery. Assista. Bom dia. Por gentileza, senhor Juvencio. Pois não. Senhor Juvencio, meu nome é Hassan, eu sou agente de relações da Equatorial Energia. Pois não. Eu estou aqui devido à solicitação de serviço que o senhor fez pelo 116, que é o pagamento delivery. Eu solicitei, realmente. Tudo bem? O senhor vai efetuar o pagamento via cartão de crédito ou débito? Perfeito, é cartão de débito. Débito, né? Muito bem. Muito obrigado pela atenção, viu? Tá vendo como é fácil? Agendou, marcou, o pessoal vai lá e resolve facinho. A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM, enviou uma carta ao Congresso Nacional solicitando o adiamento das eleições de prefeitos e vereadores que estão previstas para ocorrer em outubro desse ano. A proposta é que o pleito seja só em 2020. De acordo com a FAMEM, não há clima no país para a realização do pleito. Além da questão sanitária, a FAMEM argumenta que os gastos com campanha eleitoral são inoportunos, assim como não se tem como cumprir os prazos. No Congresso Nacional, existe a discussão do adiamento das eleições para novembro ou dezembro desse ano, e até mesmo para 2020, unificando as eleições de presidente, governadores, deputados federais e estaduais, senadores, prefeitos e vereadores. Aqui nós temos justamente a carta que foi enviada pela FAMEM ao Congresso Nacional e que também foi colocada ao conhecimento público, para que as pessoas possam ter conhecimento daquilo que a FAMEM está sugerindo. Mas é importante frisar que o Congresso Nacional vai definir pelo adiamento ou não da eleição, né? Quando que pode acontecer, se for realmente adiada a eleição, mas a Justiça Eleitoral já se mostrou contra. Mas é preciso analisar todo o cenário para saber se é possível ou não realmente realizar no outubro próximo essa eleição. Termina no dia 1º de junho o prazo para que os prefeitos apresentem a prestação e tomadas de contas referentes ao exercício financeiro de 2019. A tomada de contas especial deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, exclusivamente por meio do sistema específico. A suspensão do prazo, inicialmente previsto para o dia 29 de abril, foi um pleito encaminhado pela Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM, para a Corte de Contas. Por decisão em plenário virtual, ficaram também suspensos os prazos processuais e administrativos. A prestação de contas dos poderes, órgãos, fundos e entidades será exclusivamente por meio do acesso ao Sistema de Prestação de Contas Anual Eletrônica, disponível no site www.tce.ma.gov.br. Com 5 unidades... Com 5 unidades em São Luís, os laboratórios de análises clínicas do Maranhão, o LACMAR, vinha atuando forte no enfrentamento da pandemia da Covid-19 em São Luís, com a realização de exames de painel viral respiratório, quando solicitado por médicos e que serve para diagnosticar 3 tipos de vírus: influenza A, influenza B e vírus sincial respiratório. A farmacêutica Suzana Viana, gestora do laboratório, enviou um vídeo para a produção do Boletim Guará para explicar como funcionam os testes. Desde o princípio, a nossa principal preocupação foi manter de forma continuada o atendimento à realização dos exames, insumos, os EPIs para as nossas equipes. Conseguimos manter um equilíbrio disso tudo e ainda temos hoje realizando nos nossos 2 nucleotécnicos, os nossos 2 MTOs, as 3 metodologias de testagem do exame. Também incrementamos a nossa rede de atendimento a esses pacientes com suspeitas de Covid e também melhoramos a nossa coleta domiciliar, ampliamos, na verdade. Assim como também temos um fluxo de atendimento aos nossos colaboradores, desde o atendimento médico à testagem quando necessária.
Dessa forma, acreditamos ajudar o nosso estado no enfrentamento dessa pandemia. Vale explicar que os primeiros sintomas do paciente infectado pela influenza se confundem com os da Covid-19. Por isso, o primeiro exame a nível de diagnóstico e triagem é o do painel viral respiratório, para que possam ser descartadas as possibilidades de infecção por outros vírus, como o influenza A ou B, antes de caminhar o paciente para o exame de contaminação pelo coronavírus. Nós vamos ao intervalo. De volta ao Boletim Guará, já Esporte. Laércio, tem esporte hoje? Tem transmissão, é isso mesmo? Boa tarde, tem bola rolando hoje, tem transmissão. Uma transmissão retrô, né? O YouTube oficial da Copa do Nordeste vai retransmitir o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste de 2018, quando o Sampaio venceu aqui por 1-0 e conquistou a vantagem para conquistar o título lá em Salvador, na Bahia. Lá se vão 2 anos que o torcedor do Sampaio Corrêa lembra com muito carinho. Aquela felicidade. Esse foi o maior título da história do Sampaio, né? Copa do Nordeste, passando por times da Série A como o Ceará. Maior do que a Série B? Bahia maior do que a Série B, porque tinha equipes da Série A. Sampaio bateu o Ceará, ganhou do Vitória e também passou pelo Bahia na grande final. Equipes que estavam na Série A do Campeonato Brasileiro. É um título de grande importância e hoje a Copa do Nordeste é considerada, depois da Série A e da Copa do Brasil, uma competição que é hoje o patamar 3 do futebol brasileiro, né? E que rendeu para o Sampaio Corrêa, inclusive, a participação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bom momento para a torcida tricolor relembrar. Tá certo. E as novidades do futebol? O que tem aí? Mercado da bola. O Ulisses, que havia anunciado a aposentadoria, nós temos até algumas imagens do Ulisses. Como é que está? Ele está no mercado. E pelas informações, ele vai acertar com um dos 3. Será que é o Moto? Será que é o Juventude Samba, do Imperatriz? Enfim, o Sampaio não, que ele jogou lá ano passado. Algumas imagens do Ulisses, artilheiro do Campeonato Maranhense, por exemplo, em 2016, ele marcou 13 gols, teve uma sequência de 3 campeonatos seguidos como artilheiro, jogando sempre pelo Cordino, uma boa passagem pelo Moto. Onde ele teve grande destaque, né? Foi pelo Cordino, né? O Moto foi tão boa assim, tu acha? Ele não teve oportunidades, teve poucas oportunidades no Moto, né? É um problema que os clubes do Maranhão têm. O jogador, quando é de fora, ele tem sequência de 10 jogos jogando mal. O maranhense, ele, no máximo 2. Se ele jogar mal no terceiro, ele é substituído. Banco. O Ulisses, no ano passado, poderia ter sido muito mais aproveitado, inclusive na Série B. Então, o Ulisses deve acertar com um dos 3, né? Acredito que está entre Moto e Juventude Samas. O Neto, que também está no mercado, que é um meia que surgiu jogando no próprio Moto. Ele surgiu lá no PAC, na Baixada Maranhense, mas depois jogou no Moto a Copa São Paulo, mas no PAC ele conseguiu fazer grandes apresentações e marcou golaços como esse aí, ó. Olha que gol que o Neto fez jogando a Copa FMF no ano passado contra o time do Juventude. Quando o Pinheiro fez uma ótima campanha, né? Pinheiro chegou na semifinal, o Neto fez 2 gols nessa vitória por 3-1 e com essas apresentações ele já foi para lá emprestado como jogador do Sampaio Corrêa, ele retornou para cá para jogar o Campeonato Maranhense pelo Sampaio, teve poucas oportunidades, também no ano passado no Campeonato Brasileiro, foi titular em apenas um jogo na equipe tricolor, é um jovem talento, tem 22 anos apenas e tem tudo para vingar. O Moto tem interesse no Neto, eu ouvi falar que o Imperatriz também tem interesse em ter o jogador, enfim, são boas opções que estão no mercado, sem contar o Paulo Sérgio, que deve acertar sua rescisão na equipe tricolor, o Eloy, que já está na pista também, e o Everton Silva. 4 jogadores que interessam as outras 3 equipes que vão jogar o Brasileiro. Lembrando que o Imperatriz está na C, Juventude Samas e Moto na Série D do Campeonato Nacional. E os 3 mantiveram a base. Mesmo com a paralisação, estão fazendo um esforço para que os times que jogaram até agora o Campeonato Estadual prossigam na competição e também sirvam de base para a disputa do Brasileiro. O Neto anteriormente já interessou até o Moto, né? Início do ano passado, o Moto tentou, né, contratar. Ele foi para o banco lá do Sampaio, foi bom porque estava no elenco campeão, mas para a carreira do Neto, eu cansei de dizer, a escolha melhor teria sido o Moto, porque ia ser um jogador muito importante para o Moto e com certeza titular absoluto. Tá certo, Laércio. Obrigado pelas informações. Amanhã eu e o Laércio voltamos com o Boletim Guará, só que mais cedo a gente tem outro compromisso, lá na Rádio Guará. Eu, 6 horas da manhã, Café com Beiju, ele às 9 horas com Comunicação Direta. Hoje o Boletim Guará fica por aqui, mais informações você acompanha logo mais no Jornal da Guará. Boa tarde, paz e bem a todos.